Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós continuamos falando da Semana de Arte Moderna, falando dos seus principais autores. Na aula anterior então a gente focou em falar do Oswald de Andrade. Agora então nós vamos falar do Mário de Andrade e do Manuel Bandeira. Já adianto, gente. Oswald de Andrade e Mário de Andrade, eles não eram parentes, tá bom? É somente uma coincidência os dois terem exatamente o mesmo nome. Então, já que eu citei ele, vamos falar sobre o Mário de Andrade, então. Ele nasceu no ano de 1893, em São Paulo. Estudou lá em São Paulo e também se formou pelo Conservatório Musical. Depois, tornou-se professor de História da Música. Em São Paulo, foi diretor do Departamento de Cultura. A elaboração da lei que criou o patrimônio histórico e artístico nacional deve-se principalmente a ele. E em 1938, ele foi nomeado diretor do Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Então a gente pode perceber que o Mário de Andrade, desde sempre, esteve ligado com as artes, não necessariamente a literatura, mas a arte, ela sempre foi muito presente na vida dele. Gente, ele levava muito a sério essa questão de estudar arte, tanto que ele é o grande teórico do movimento modernista. Vale lembrar também, gente, que a lei que nós temos hoje do patrimônio histórico e cultural é justamente por conta do Mário de Andrade. Ele valorizava demais essa questão, então, do patrimônio e da história. E ele era, gente, apaixonado pela cultura brasileira. Ele pesquisava como preservar e encontrar a identidade nacional. Ele atuou como poeta, romancista, contista, crítico literário, professor, fomentador da cultura e de novos talentos, pesquisador de manifestações culturais e folclorista, além de grande teórico do primeiro momento do modernismo. Pena que faleceu no ano de 1945. Então, gente, o Mário de Andrade, ele realmente tinha essa preocupação da construção da identidade nacional. Algo que, na verdade, a gente pode perceber que nós não temos ainda claramente o que é identidade cultural brasileira. E por que a gente ainda não sabe exatamente? Justamente porque, gente, o Brasil é um país tão grande, com várias culturas, que é muito difícil a gente criar uma única identidade nacional. E o Mário de Andrade, já lá no início do século XX, ele buscava então estudar isso. Ele buscava então focar em o que é essa identidade, como preservar essa identidade. Além disso, gente, ele fez tudo que ele pôde envolvendo literatura. Aqui nós temos então um trecho do prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade. Não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito, tenho pontos em contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Sim. Estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Então aqui, gente, o Oswald de Andrade, no seu prefácio, ele fala que quando o Oswald o classificou como futurista, ele errou. Só lembrando, gente, que nós vimos lá na aula de vanguardas europeias, o futurismo ele é um movimento bastante complicado. Justamente porque o líder, o Filippo Marinetti, ele era ligado ao fascismo italiano. Então, muitos artistas não aceitavam esse rótulo de futuristas, coisa que a gente pode perceber aqui na obra do Mário de Andrade. Ele também não gostava de ser chamado de futurista. Justamente porque a explicação dele é que ele não fala das coisas externas, como o automóvel, o cinema e o asfalto, que são características do futurismo. Na questão da poesia, então, gente, a primeira obra poética tipicamente modernista é Pauliceia Desvairada, na qual encontramos o simultâneo e a elipse.
A matéria deste livro é a cidade de São Paulo, seu progresso, os imigrantes, a transformação constante da paisagem, a garoa sempre presente. Apresenta-nos a cidade como uma verdadeira colcha de retalhos. Simultaneamente, percebemos a devoção do poeta pela cidade e a ironia em relação aos habitantes. Então, gente, nesse livro chamado Pauliceia Desvairada, o Mário de Andrade, ele personifica a cidade de São Paulo. Então, ele traz características, importantes como os imigrantes, o progresso, a transformação constante da paisagem da cidade de São Paulo e também a questão da garoa. Mas, gente, ele faz isso mostrando que é tanta coisa que parece uma colcha de retalhos que às vezes é difícil de você emendar. Então, gente, ele traz isso de forma irônica, principalmente em relação aos habitantes. Aqui, então, gente, nós temos, um trecho. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, trajes de losango, cinza e escuro. Luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutis sem escândalo, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bufetadas líricas no Trianon, Algodal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Então a gente percebe aqui justamente essa dualidade do Mário de Andrade em relação então à sua representação da cidade de São Paulo. Agora então, gente, a gente vai falar do outro modernista, que é o Manuel Bandeira. Ele nasceu no ano de 1886 em Recife. Ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Escola Politécnica. Foi obrigado a abandoná-la devido a um grave problema de saúde que o acompanhou por toda a vida. Participou à distância da Semana de Arte Moderna com o poema Os Sapos, lido por Ronald de Carvalho. Foi um dos momentos mais intensos do evento. Então, Manuel Bandeira, gente, é o primeiro modernista, então, que não nasceu em São Paulo. Além disso, gente, algo que vai ser bastante presente na poesia dele é a questão dessa doença, que é a tuberculose. Então, a tuberculose fez ele abandonar grande parte da sua vida. E lembrando, gente, que até por conta disso, ele não esteve presente na Semana de Arte Moderna. Então, a sua obra vai representar a consagração da poesia moderna. Instaura-se em seus versos algo de diferente dos modernistas de 22. É a inserção do eu lírico no cotidiano, ou seja, faz o seguinte somatório: eu mais o cotidiano. Percebe-se uma busca pela síntese entre o subjetivo e o objetivo. A poesia do Manuel Bandeira é permeada pelo humor, pela autoironia, pelo ceticismo. Obra com grande variabilidade temática, possuindo uma visão melancólica da existência. Então a gente percebe que aqui o Manuel Bandeira ele destoa um pouco dos modernistas da primeira geração, justamente porque ele é um autor que o seu foco é falar do cotidiano, sim, mas inserindo esse eu lírico no cotidiano. Então por isso que a sua poesia ela é mais melancólica. Lembrando, nós temos humor, autoironia e ceticismo como os alicerces da poesia do Manuel Bandeira. Também, gente, nós temos, que o poeta teve uma vida reclusa em consequência da doença que o mantinha em constante expectativa de morte. Os temas principais são a autobiografia, a fantasia, o cotidiano e o social. E ele utiliza a linguagem coloquial. Então, gente, essa vida reclusa por conta da tuberculose, ela vai ser bastante presente na poesia, então, do Manuel Bandeira, principalmente essa questão constante da morte. Então, nós temos a questão da autobiografia como o primeiro tema da obra do Manuel Bandeira. Revela-se aqui a infância do escritor em Recife e mostra-se a dor de viver, a desilusão diante da vida e a presença da morte. Então aqui a gente tem esse poema chamado Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto.
Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então a gente percebe aqui essa melancolia em relação à presença da morte constante na vida então do Manuel Bandeira por conta da doença. Também nós temos a parte de fantasia, onde ele cria mundos mágicos, situações inusitadas, sempre com humor. A atitude do eu lírico diante do mundo novo, idealizado, diferente do romantismo. Ele é idealizado, mas não igual que nós vimos no romantismo. Encontramos constante autoironia diante da impossibilidade da concretização da fantasia. E nós temos aqui então, vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, como andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Então aqui, gente, nós vimos então a fantasia do Manuel Bandeira, onde ele cria então um local idealizado. Por que idealizado? Porque lá ele não tem doença, então ele pode fazer tudo aquilo que ele sempre quis fazer. E na sequência nós temos mais poemas dele então. Momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraído. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Eu, no entanto, se descobriu num gesto, largo e demorado, olhando esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre a alma extinta. E a gente tem o bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aqui a gente tem então o bicho, um poema mais humorado então do Manuel Bandeira, e um momento num café, gente, um momento mais reflexivo então da obra do autor. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!